O episódio de hoje do Meio de Campo segue com a série sobre as Copas do Mundo, mas também a série sobre grandes equipes do futebol que a gente quer resgatar. A equipe estrela de hoje é a grande Argentina de César Luiz Menotti, o timaço de Fijol, Passarella, Kempes, que jogava um futebol envolvente, vertical, muito ofensivo e muito alegre. Mas essa não era a Copa que a Argentina roubou? Não pagaram dinheiro para o Peru? Os árbitros não roubaram para a Argentina? Nós vamos examinar o jogo que aconteceu em 78, como o jogo foi jogado, como essa Copa aconteceu dentro do campo, sem esquecer, claro, dos argumentos todos que foram apresentados contra os méritos da Argentina. Mas você vai ver que boa parte do que você aprendeu sobre essa Copa é lenda urbana. Vem com a gente conhecer a Argentina de Menotti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar. Estamos de volta com um episódio do Meio de Campo Futebol e Sua História, dedicado a outra Copa do Mundo. Estamos na fase de aquecimento para a Copa de 26 e vamos destacar hoje a Copa de 1978 na Argentina, que foi uma Copa disputada em um contexto político muito particular, né, Diego? É isso, Idelber. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Idelber, estamos aqui, a gente está fazendo essa série sobre Copas e essa de hoje é talvez a mais polêmica de todos os tempos, né? Não sei se a mais politicamente carregada, certamente uma das duas mais problemáticas, né? Então, hoje, como você já falou, e aliás, vamos destacar logo de início aí a sua camisa, né? Você está vendo que a gente hoje já vai defender uma posição polêmica, o pessoal que nos assiste, ou vai adorar o programa ou vai odiar, mas por favor, deixem aí seus comentários, suas discordâncias na caixa de comentários ou seus acordos, né? E vamos então falar da Copa de 78, tentando concentrar realmente também na bola jogada, no futebol dentro de campo. Essa seleção argentina, às vezes pouco lembrada, o contexto político problemático acaba escondendo um pouco o futebol da seleção do Menotti, e era um grande time. Vamos falar um pouco de outras seleções também, claro, falar da seleção do Brasil, do Coutinho, que era uma seleção com grandes jogadores, mas que não funcionou muito bem dentro de campo. Vamos falar da Holanda, vamos falar da Itália, né? Vamos falar um pouco da bola jogada, mas também sempre mencionar e tentar conversar a respeito de algumas dessas lendas urbanas que foram criadas ao longo dos tempos, né? Primeiro, antes de entrar na Copa propriamente dita, vou fazer um retrospecto histórico, lembrando um pouquinho como que a Argentina foi escolhida para a sede desse torneio, né? A Argentina, no episódio que a gente fez sobre a Copa de 62, a gente mencionou que a Argentina já tinha vontade de organizar a Copa do Mundo desde a década de 30, desde da Copa de 38, em que ela se candidatou, foi preterida naquele momento pela França. Depois teve desejo também de organizar a Copa de 50, o Brasil acabou sendo escolhido. Em 62, que acabou indo para o Chile. E na Copa de 70 houve uma disputa entre Argentina e México. O México acabou sendo escolhido. Essa escolha foi em 1964. Em 1966, pouco antes do início da Copa de 66 na Inglaterra, a FIFA se reuniu em Londres e decidiu escolher logo as sedes das 3 próximas Copas. Então a de 70 já estava escolhida e foi escolhido de uma vez só 74 na Alemanha, 78 na Argentina e 82 na Espanha, né? Então houve um acordo ali entre os países que eram candidatos e essa foi a ordem que acabou sendo determinada, né? Não houve votação, houve um acordo para que ficassem as 3 sedes nessa ordem. Ou seja, quer dizer, a Argentina foi escolhida como sede da Copa 78 12 anos antes, então muito tempo antes ainda do golpe militar que viria a acontecer em 76, né? E em outro contexto histórico na Argentina, né? Algumas situações também ao longo desses 12 anos
passamos por uma série de, situações políticas diferentes na Argentina, né. Primeiro um governo mais democrático, depois volta o Perón ainda estava nesse momento, exilado, na Espanha, né, mas ele volta no início da década de 70, se torna presidente em 73, ele acaba morrendo, né, e a esposa dele, a Isabelita, era vice e assume o poder, até que vem o golpe em 76 e aí realmente se instala a ditadura, uma ditadura, como todo mundo sabe, das mais sangrentas, né, talvez não é o Sim. caso de fazer campeonato de violência e de terrorismo de Estado, mas a ditadura argentina era terrível. Ah, e, mas de qualquer forma os militares eles acabam assumindo a organização da Copa já praticamente ali na antevéspera do torneio, né. Inclusive um exemplo é o símbolo, da própria, do torneio que era um símbolo que fazia referência, o formato, né, a um gesto muito característico do Perón, que era levantar as mãos, assim, né, enquanto discursava. Os militares quiseram, acabar com esse símbolo, né, mas ele já estava escolhido, já havia sido feita merchandising, marketing no mundo todo, e não houve como voltar atrás, né. Então, o controle não era total, mas, de fato, a gente viveu ali, durante o período, né, não dá para esconder que, por exemplo, o maior centro de torturas, né, a Escola da Mecânica da Armada, a ESMA, ficava a 1 quilômetro, do Monumental de Núñez, o principal estádio, né. Então, o clima era pesado, né, mas, como eu já disse, a gente vai querer também falar um pouco do futebol jogado. Antes de te passar então a palavra, Idalgo, vou só apenas, recapitular aqui os países participantes, né, dessa vez a gente teve um país, o Irã, que veio representando a Ásia, a Tunísia fazendo a sua estreia, o Irã também fazia a sua estreia e a Tunísia fazia a sua estreia representando o continente africano. Na América do Norte, na CONCACAF, estava o México. Os 3 representantes da Conmebol eram Argentina, Brasil e Peru, sobre os quais a gente ainda vai falar bastante hoje. E, a UEFA tinha então 10 equipes participantes: Áustria, França, Hungria, Itália, Holanda, Países Baixos, né, Polônia, Escócia, Espanha, Suécia e Alemanha Ocidental, que era a então campeã, né. Eh, Dito isso, feito essa introdução inicial, vamos passar um pouco a bola para você. Vamos falar da Argentina do Menotti, o que que o Menotti representa, na história do futebol argentino, a escola, a filosofia menotiana de jogo. Falar um pouco dos jogos da Argentina e depois a gente passa a falar um pouquinho do Brasil, de outras seleções também. Vamos lá. Beleza, então, esse é um episódio sobre o qual eu tenho muita convicção e eu arrastei o Diego para essa fria, e a gente está pronto para ouvir os contra-argumentos, mas à luz de, evidentemente, uma assistência dos jogos, né. Esses são jogos que eu venho assistindo há muitos anos, revendo. Eu vi a Copa com 9 para 10 anos de idade. Como todos os brasileiros na época, eu fiquei revoltado, convicto de que o Brasil tinha sido fartamente injustiçado na Copa, e pouco a pouco depois, revisitando a Copa, vendo a evidência empírica, revendo os jogos obsessivamente, eu cheguei a uma conclusão bem diferente. Então vamos lá. A Argentina de Menotti, ao contrário do Brasil, ela era um time muito bem organizado. Era um time que entrava em campo sabendo o que queria fazer, era um time que tinha constante amplitude, era um time que operava através de tabelinhas muito rápidas e curtas pelo meio de campo. Tabelinhas que eram possibilitadas exatamente pela existência de amplitude no campo, coisa que o Brasil não tinha. A existência de amplitude, de pontas, ou de alguém ocupando o espaço dos pontas, criava espaços no meio-campo, e nesses espaços a Argentina era fulminante. A Argentina fez 15 gols durante essa Copa, levou um gol da Hungria, um gol da França, um gol da Itália e um gol da Holanda na final.
Em 7 jogos ela leva 4 gols. Nenhum adversário da Argentina tem um gol anulado, por exemplo, ou nenhum tipo de jogada, ambígua nesse sentido. Então vamos falar um pouquinho do que era o Menotti. A Argentina tem uma derrota muito traumática, que a gente já mencionou aqui, em 1958, que é o ano da glória do Brasil, é o ano da vergonha da Argentina, que perde de 6-1 para a Tchecoslováquia. O time que jogou ali era um time ainda muito associado à forma de se jogar futebol chamada La Nuestra, que é a forma clássica, antiga, individualista, com muita ênfase no requinte do toque. E a Argentina, como passou um período de isolacionismo futebolístico muito longo, ela não acompanhou o aumento da velocidade do jogo. E no momento em que ela foi se enfrentar com as equipes europeias, em 58, ela levou uma traulitada da Alemanha, quase perde da Irlanda do Norte e toma essa goleada humilhante da Tchecoslováquia. Isso gera no futebol argentino uma reação que recebe o nome de antifútbol, que é basicamente a ideia de que há que se ganhar a qualquer custo, há que se ser cínico, e a expressão desse cinismo é o Estudiantes do Subeldia, onde jogava o Bilardo, que seria técnico da Argentina em 86, que foi uma equipe que conquistou um tricampeonato da Libertadores no final dos anos 60, jogando alguns momentos de grande futebol, mas principalmente catimbando, batendo, espetando alfinete no adversário, gerando briga, provocando confusão, parando o jogo, travando, fazendo falta, etc. Esse é o estereótipo que o brasileiro tem do futebol argentino, certo? Boa parte das nossas transmissões de futebol ao longo dos anos na TV brasileira, não vou citar nomes, associaram esse tipo de jogo à Argentina como se a Argentina sempre jogasse assim. Só que a Argentina não sempre jogou assim. O Estudiantes de Subeldia e o movimento antifútbol é uma parte do futebol argentino, não é a totalidade do futebol argentino. Exatamente em reação a esse antifútbol surge a figura de César Luiz Menotti, que é o técnico do Huracan em 1973. O Huracan, que está ali na discussão sobre quem seria o sexto grande da Argentina, mas é um time que não tinha glórias na era do profissionalismo. O Huracan ganha o campeonato em 73 com o Menotti e jogando um futebol de toques rápidos, ofensivo, alegre, um futebol mais parecido com o futebol brasileiro, talvez um pouco mais rápido que o futebol brasileiro daquele momento, mas naquela linha do talento, da liberdade individual, com uma diferença importante. O Menotti propunha voltar à época gloriosa de La Nuestra, mas ele era um adepto da preparação física. E ele era um adepto da marcação da saída de bola adversária. E ele era um adepto da linha um pouco mais alta. Não esse absurdo de linha alta que a gente vê hoje no Barcelona do Flick, não é isso. Mas ele marcava mais na frente, quando recuperava a bola, atacava em velocidade. Esse time, essa forma de jogar, leva o Menotti à seleção e ele é escolhido técnico da seleção argentina em outubro de 74, ainda no governo da Isabelita Perón. A primeira coisa a se destacar, então, é o seguinte: naquela briga ali, Argentina e Brasil, na Copa de 78, a seleção que tem um comando militar não é a argentina, é a brasileira. A seleção brasileira tem Heleno Nunes, o almirante, como presidente, que interfere na escalação da equipe, dá palpite nos jornais, critica jogadores pelo nome. O técnico é um capitão do Exército, Cláudio Coutinho, e Admildo Chirol, Lídio Toledo, o médico, o preparador físico, são figuras ligadas aos militares. Inclusive o Menotti era um homem de esquerda, né, ele dizia que o futebol dele era um futebol da esquerda, né, e então tem um certo
é complexo, é uma coisa mais complexa do que esses esquematismos simplistas, não é isso, Ida? Exato, e o Menotti, ele havia sido observador eleitoral fiscal, a gente diz no Brasil, né, fiscal eleitoral do Partido Comunista. Ele era um homem de esquerda É, e que, enfim, tem relação nenhuma com a ditadura, a não uma ser, relação claro tensa, né. o fato de que ele está comandando a seleção argentina daquele momento. Nós queremos falar muito de futebol, então vamos começar a falar do time da Argentina. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, revendo a evidência empírica, assistindo a muitos e muitos jogos. Eu assisti todos os jogos da Argentina, todos os jogos do Brasil, todos os jogos da Itália e todos os jogos da Holanda. E mais alguns dos outros grupos. Não há dúvida para mim que a seleção do Menotti é cabeça e tronco superior a todas as outras do campeonato. E eu não acho que a Holanda seja a segunda melhor, não. Eu acho que a segunda melhor é a Itália. Vamos entender então como jogava a Argentina. A gente vai colocar o campinho para vocês. O time, em geral, jogava com Fijol, Holguín, Galván, Passarella, Tarantini, Gallego, Ardiles, Kempes. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque esses são os primeiros 8 jogadores que não mudam. Tem uma exceção, que é o Ardiles, que é substituído pelo La Roça no jogo contra o Peru, mas esses 8 jogadores ficam como a base do time. É... Só um comentário rápido, Idelber, o Kempes, sobre o Kempes, né, porque ele usava a camisa 10 e você acabou de escalar ele aí no meio de campo, né. Eh, mas a camisa 10 na verdade é uma coincidência, né, porque a Argentina tinha numeração nessa Copa, como eles costumam fazer várias vezes, né, que era em ordem alfabética do sobrenome, e o Kempes, justamente o nome dele era o 10º na ordem alfabética, mas ele não era um meio-campista, ele não era um engante, né, para usar a expressão argentina, Não, que é ele era aquele um meio campo ponta de lança. Ele um era um ponta de ponta de lança. lança. Tanto que É, nesse momento ele jogava no Valência, era o único jogador que jogava fora da Argentina. Ele começa, no time de Córdoba, Instituto, depois vai para o Rosário Central e já estava na Espanha há 2 anos. Ele era centroavante, ele jogava com a 9 e tinha sido artilheiro de La Liga 2 anos seguidos, em 76, 77, 77, 78. Depois da Copa, em 78, 70, na temporada 78, 79, ele levaria o Valência a ser campeão da Copa do Rei, marcando 2 gols na final contra o Real Madrid, né. Então, quer dizer, era um jogador que era marcador de gols, né. Mas aí, nesse esquema do Menotti, ele acabou jogando como ponta de lança, né, como um meio-campista que chegava junto na área e tanto que foi artilheiro da Copa, né. exatamente. E além para acrescentar todo esse currículo dele no Valência, não só ele foi artilheiro 2 vezes seguidas, 2 temporadas seguidas, ele foi escolhido o melhor jogador estrangeiro Sim, sim. de La Liga, né. Então, esses 8 permanecem sempre e são a base. Na verdade, eles permaneceriam até a Copa de 82. No ataque, varia um pouco, e eu vou escalar primordialmente aqui para vocês a equipe que joga contra o Brasil e a equipe que joga a final é a mesma. Bertoni, Luque, Ortiz. Quais são as características desse ataque? Bertoni é destro, ponta direita, que vai à linha de fundo, mas também sabe entrar. Ortiz, ponta esquerda, que vai à linha de fundo, canhoto, mas que também sabe entrar. O Luque é um centroavante que eu gosto de explicar para os brasileiros como uma espécie de mistura entre Serginho, Chulapa e Roberto Dinamite. É como se você tivesse o Chulapa e o Dinamite na mesma pessoa. Porque ele tem aquele físico esguio e alto próprio do Chulapa, mas ele sai da área. Ele não é um centroavante fixo de área, ele sai da área, como o Roberto Dinamite tem arrancadas e tabelas de fora da área. Há variações nesse ataque da Argentina, em que aparece Haussmann pela direita. Haussmann era um ponta-direita também, menos de linha de fundo que o Bertoni, destro como o Bertoni, cortava para dentro. E o Valência, que era camisa 10 clássico mesmo, e que às vezes é escalado pelo Menotti
no lugar do Ortiz, como se ele fosse um ponta esquerda, e ali a Argentina faz funcionar uma coisa que o Brasil tentou fazer funcionar e não conseguiu, que é a rotatividade de jogadores pela ponta esquerda. Além desses titulares, tinham também 2 jogadores que entraram ao longo de, um par de partidas. O primeiro é Beto Alonso, do River Plate, também um camisa 10 talentosíssimo, jogador canhoto, autor de gols maravilhosos, de passes muito penetrantes, passes muito surpreendentes, e que era reserva nesse time. E o Villa, que depois iria com o Ardiles para o Tottenham, era atacante, meio atacante, e que entrou em um par de partidas também. Além desses jogadores que entraram, a Argentina tinha 2 grandíssimos camisas 10 que não jogaram a Copa. O primeiro deles é o tetracampeão da Libertadores, Ricardo Bottini, maior ídolo da história do Independiente, um dos maiores jogadores argentinos da história, estava no auge naquele momento. Talvez não no auge, mas ainda estava jogando muito bem, tanto é que até a Copa de 86 ele chegou a entrar, finalmente jogou uma partida de Copa do Mundo pela Argentina em 86, no momento que a Argentina já estava ganhando o jogo, e em 78 ele era um candidato a uma vaga no elenco, né? E não podemos deixar de mencionar Diego Armando Maradona, que naquele momento ali tinha 17 anos, Maradona era de outubro, como eu, e nasceu em 60, 1960, então ele ia fazer 18 anos ainda. Uhum. Havia clamor popular pela presença dele, e o Menotti não levou. Eles Reservou Maradona para... ele surgiu como um garoto prodígio mesmo, né? Sim, garoto prodígio que já encantava, né, no Uhum. Argentinos Júnior, na época dos Cebollitas, com 15, 16 anos de idade. Com 17 já havia clamor para que ele fosse para a seleção. A Argentina estreia contra a Hungria e vence por 2-1 de virada. Ela sofre um gol aos 10 minutos, no momento que está dominando o jogo. Já tinha tido 2 oportunidades. E a Hungria faz um gol em um rebote do Fidjol, que é completado para dentro. Essa vantagem da Hungria dura mais ou menos 5 minutos. E em uma arrancada, o jogador argentino sofre falta, eu acho que é o Gallego, não conferi, mas Uhum. falta claríssima mesmo, é marcada fora da área. O Kempes bate, a bola é rolada para ele, a Argentina tinha uma jogada ensaiada em que a bola era rolada, tinha uma roladinha de bola para tirar a bola do ângulo da barreira. O Kempes bate fulminante com a perna esquerda, ela sobra para o Luque empata em 1-1, e aí o jogo muda completamente. A Argentina começa a ter realmente o controle do jogo, começa a dominar, começa a criar chances. E lá no final, no finalzinho mesmo, tipo 83 minutos, o Bertoni faz o 2-1. É uma vitória da Argentina sobre a Hungria, em que, vamos começar a dirimir alguns mitos aqui. Não há nenhuma polêmica de arbitragem enquanto está acontecendo o jogo. Não há nenhum gol ilegal, ou nenhum gol anulado, nenhum impedimento duvidoso, nenhum pênalti, nada. A Hungria, depois de levar a virada, já começa a dar pancada. Ela começa a dar pancada, e aí, em 2 duplicações de cartão amarelo, ou seja, 2 jogadores que já tinham cartão amarelo, levam o segundo amarelo, por pancada um e por indisciplina, chutar a bola para longe, o outro. Então a Hungria tem 2 jogadores expulsos, já quando a partida estava no finalzinho. Nos últimos 5 minutos, 2 jogadores da Hungria são expulsos, justamente expulsos, na minha opinião. E, na verdade, a Hungria faz, ao longo do jogo, faz mais faltas, né? A gente levantou aqui as estatísticas, a Argentina fez 21 faltas e a Hungria 32, né? Nesse jogo a gente vai ver que isso se repetiu ao longo de todo o torneio.
os adversários bateram mais do que a Argentina, e como você falou, né, a Hungria teve 2 cartões vermelhos já no fim do jogo, e a Argentina só um amarelo que o Passarella, recebeu, um pouco antes, não é isso? É isso, e essa é a primeira coisa que tem que se dirimir sobre o time da Argentina. Você pode pensar o que você quiser sobre a Copa de Não era 78. violento, né. A Argentina era um time técnico e que sofreu mais faltas do que cometeu em todos os 7 jogos da Copa. Em todos os 7 jogos, os adversários fizeram mais faltas do que a Argentina. No jogo contra o Brasil fez 30 faltas e a Argentina fez 25. São 55 faltas nesse jogo. Nós É. vamos falar dele daqui a pouquinho. Uhum. Depois, na segunda rodada, a Argentina pega a França. A Argentina pega a França e esse é um jogo maravilhoso de se assistir. Se você quiser assistir um jogo dos anos 70 para encantar, para encher os olhos, assista Argentina 2, França 1. É uma brilhante partida. Esse é outro elemento também que ajuda a dirimir o mito da Copa comprada, da Copa arranjada. Se a Copa fosse comprada ou arranjada, certamente a Argentina não cairia no grupo da Itália, da França e da Hungria. Era o grupo mais difícil, né, Era o sem grupo dúvida, mais difícil, mas de longe o mais de difícil, longe. Uhum. né? Porque o grupo do Peru, por exemplo, as pessoas falam: o Peru fez 7 gols na primeira fase. Sim, o Peru fez 7 gols. O grupo do Peru era Irã, É. Holanda, que era forte, sim, e Escócia, que Uhum. chegou cheia de pompa, mas que não tinha pelo O que grupo o demonstrou. grupo do Brasil também era equilibrado, né, Difícil, com era um grupo Áustria, difícil. Espanha e Suécia. É. Os Mas o outros 2 grupos tinham times fracos, baba, né? sim, O grupo da Alemanha tinha 2 times fracos, né? México e Tunísia. O México, inclusive, perde para a Tunísia nessa Copa. É a primeira vitória africana numa Copa do Mundo, né? Vamos sim. aproveitar e destacar isso. Uhum. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho de Argentina e França. A França começa dominando. Os 15 primeiros minutos são de domínio da França. Fijol faz interceptações, não faz necessariamente defesas difíceis, mas ele intervém no jogo. Deixa eu aproveitar então para fazer um parêntese sobre esse grandíssimo goleiro. Na minha opinião, esse time da Argentina tem 2 gênios da bola e alguns craques. Eu vou falar mais tarde dos craques, mas tem 2 gênios. Kempes, para mim, é gênio. É jogador do nível de Zico, tá nessa prateleira. E o outro gênio, se a gente pode considerar goleiro gênio, é Fijol. Fijol Sim, sim. faz nessa Copa do Mundo, ele faz 30 defesas ao todo, certo? E ele intercepta 52 bolas. Ele é um goleiro que tem uma influência decisiva mesmo, no resultado da Copa. É um goleiro que intervém na jogada, ele sai muito. Ao contrário do Leão, que também é um grande goleiro, o Fijol sai para interceptar, ele ataca a bola. Isso vai ficar nítido no jogo contra o Brasil, em que o Brasil tem 2 chances. Uma com o Gil no primeiro tempo, outra com o Roberto Dinamite no segundo, e o Fijol ataca o adversário, ele ataca a bola, ele sufoca. Os rubro-negros mais coroas que nos assistem aqui vão se lembrar do Fijol no Flamengo. Ele já apareceu aqui Sim. no pódio, inclusive, levando 4 gols, né? Mesmo grandíssimos goleiros levam 4 gols. E ele possibilita uma coisa curiosíssima, Diego, que eu acho que eu nunca comentei com você. A zaga da Argentina, Galván e Passarella, é formada por um cara de 1,74 m e outro de 1,74 m. A Argentina tem Sim. 2 nanicos na É, zaga. realmente. Ela tem 2 nanicos na zaga. Para efeitos de comparação, Diego, a nossa zaga Uhum. tinha Oscar, de 1,87 m. São Uhum. 15 centímetros de diferença do zagueiro central nosso para o zagueiro central deles. E o baixinho da nossa zaga era o Amaral, saudoso Amaral, que morreu Uhum. ano passado, que tinha 1,79 m.
2 zagueiros de 1,74 m. Por que a Argentina não leva gol de cabeça? Sim. Ninguém fez gol de cabeça neles, a não ser na final a Holanda. A Argentina leva 4 gols nessa Copa. Um da Hungria, um rebote do Fijol que é completado para dentro do gol. Um da França, que é um rebote que bate no travessão e volta para o segundo arremate francês. E o gol do Bétega, que é a derrota deles para a Itália, em que o Bétega penetra na defesa e bate. E só na final, e só nos últimos 10 minutos da final, eles vão levar um gol de cabeça da Holanda. É o único gol de cabeça que eles levam em 7 jogos. Isso sempre pareceu um mistério para mim, assim, como é que esses 2 Uhum. nanicos não levam gol de cabeça? A resposta: El Pato Fijol. Um Sim. goleiro que ataca a bola com uma confiança impressionante. Quem quiser, tem no YouTube aí uma coleção de defesas. Ele faz 30 defesas? Deixa eu conferir aqui, que eu não Uhum. quero errar esse número, não. Mas é isso mesmo, exatamente. São 30 defesas e 52 interceptações de cruzamento. Ele tem um efeito decisivo na partida. No jogo contra a França, No né? jogo Ou na contra a Copa França, inteira. na Sim. Copa inteira, em geral. Aí, depois do 15º minuto, a Argentina começa a se impor. E esse é um Uhum. time, vou repetir aqui umas 2 ou 3 vezes para a galera fixar e depois conferir os jogos, se quiser conferir. Essa é uma equipe de tabelas rápidas fulminantes pelo meio. O Brasil não consegue nenhuma grande tabela em velocidade ao longo da Copa inteira. Por que será? A Argentina tinha amplitude, 2 pontas que ocupavam espaços nas laterais, que obrigavam, portanto, a defesa a se abrir para defender, e ela Uhum. fazia movimentos de facão. O Kempes fazia muito facão. O Bertoni chegou a jogar, o Bertoni destro chegou a jogar de ponta esquerda. Fazia o movimento do facão e a Argentina criava essas tabelas com o espaço gerado pelos pontas ou pelos jogadores que estavam ocupando os lugares dos pontas. Aos 45 minutos do segundo tempo, a Argentina abre o placar de pênalti. É o único pênalti marcado para a Argentina. É um pênalti que me parece indiscutível. O Trésor está caindo com o braço aberto. Está caindo com o braço Sim. bem aberto. É um pênalti mais pênalti do que o pênalti da mesma época que a gente destacou aqui, cometido pelo Rocha do Palmeiras contra o Uhum. Corinthians, naquela partida que o Corinthians ganha de 5-1. O gol da virada, já no segundo tempo, é um gol de pênalti muito parecido com esse. Ele, ao cair, ele esparrama o braço e claramente assume o risco ali de fazer o movimento de vôlei mesmo. Ele dá uma cortada na bola. Passarella bate, faz 1-0. Mas, no segundo tempo, a França vem com tudo. Platini faz um gol. É uma bola Sim. que é chutada, bate no travessão. No bate-rebate, o Platini completa, a França empata o jogo. O jogo continua, é um jogo técnico, Uhum. belíssimo. A França, dá para ver mais ou menos o seguinte: a França é um time talentosíssimo, vistoso, que toca muito bem a bola. Mas a Argentina é um time mais incisivo, vertical, intenso. E nessa intensidade, ela chega no gol do Luque, um voleio de fora da área espetacular. Ali, um pouquinho antes do final do jogo, na verdade, 20 minutos antes de terminar o jogo, aos 73, o Luque faz 2-1. Só um comentário, esse jogo, inclusive, ao contrário do jogo contra a Hungria, foi, como você falou, um jogo muito mais técnico, praticamente teve muito menos faltas, né, e não teve nenhum cartão. Quer dizer, na verdade, o Six, ele acaba recebendo um cartão já no segundo tempo, o Six, que era o ponta esquerda francês, né, mas o time argentino não teve nenhum cartão, né, então, diferente do primeiro jogo, né. Exatamente. Nesses 2 jogos, a Argentina joga com Haussmann na direita, Valência na esquerda, só que o Valência era camisa 10.
e o Luque no comando de ataque. O No jogo Houseman, é só um comentário, o Houseman era o único jogador da seleção, né, ou que pelo menos que jogou, né, porque o La Roça também, que tinha feito parte daquele time do Huracan, que o Menotti era técnico quando foi campeão em 74, né. isso, o Hausmann do Huracan, exatamente. Jogador Agora talentosíssimo. e o jogo da Itália, né, porque esse jogo tem uma certa polêmica, né, Idelber, com relação ao, horário do jogo, né. Eh Exatamente. E que também vai se repetir depois no jogo contra o Peru. Então acho que é bom a gente comentar isso rapidinho, né. De Isso. fato, os Diga, posso diga falar? você. Né. De fato, os jogos da Argentina, eles aconteceram todos em horários diferentes, né, um horário que era às 7h15 da noite. Isso já, tem uma parte da lenda urbana diz que isso foi mudado ao longo da Copa, mas isso já estava definido anos antes, né, desde o sorteio, dos grupos. E, era uma prática que não foi uma novidade nessa Copa. Então a gente tem a impressão de que os jogos da última rodada sempre devem ser ao mesmo tempo. Isso é uma prática que começou a ser comum a partir de 86, né, antes disso não era corrente, né, isso uma decorrência do jogo em 82, a chamada vergonha de Gijón, em que Alemanha e Áustria, acertaram ali o resultado, né, o placar para classificar os 2. Mas antes, nas Copas anteriores, não era uma prática comum, né, tanto na de 70, na própria Copa de 82. Na Copa de 74 e de 78, os outros grupos, tiveram jogos ao mesmo tempo, mas o time da casa, né, nesse caso a Argentina e a Alemanha em 74, jogaram em horários diferenciados. A ideia aqui era que, evitar, né, que, canibalizar, vamos dizer assim, o público, né, para que os outros jogos pudessem ter também um público mais, robusto, já que não havia tanta viagem naquela época, né, as pessoas não viajavam tanto para assistir os jogos, então o público era basicamente público local, né. Então, isso já estava acertado desde antes. E a Argentina joga com a Itália num horário separado, mas perde o jogo, né. A Itália acaba Exatamente. vencendo por 1-0, né. A Itália vence a Argentina. É importante Al destacar isso, porque quando as pessoas começam a formular teorias conspiratórias, Uhum. elas começam a imaginar que existe um cérebro perfeito lá atrás, imaginando tudo e controlando tudo. O fato é que a FIFA e a comunidade do futebol, em 1974 e em 1978, não tinha antecipado essa possibilidade de que se chegasse ao jogo final com algum tipo de arranjo, com algum tipo de enfim. É evidente que a seleção anfitriã tinha uma vantagem de jogar depois. Mas, em vez de ser isso uma conspiração, é melhor a gente observar a documentação histórica e, ao observá-la, usar a hipótese da navalha de Ockham, né. Uhum. É simplesmente a explicação mais simples. Eles não queriam que o jogo da anfitriã tirasse o público de todo mundo. No caso da Argentina, tinha ainda a questão de que, para que houvesse transmissão factível, em horário possível, para a Europa, os jogos dos times europeus preferencialmente teriam que ser à tarde. E Sim. para que o público argentino pudesse ir aos jogos, os jogos da Argentina preferencialmente à noite. Então, se você ouviu falar que a Argentina mudou o horário do jogo contra o Peru na semana antes do jogo, você caiu em uma lenda urbana. Era só Uhum. você conferir os horários dos jogos da Alemanha na Copa de 74, certo? Então, fake news número 1, eliminada. Vou passar rapidinho pela derrota. A derrota da Sim. Argentina para a Itália também é, às vezes, enlouquecidamente eles colocam essa derrota Uhum. no meio das teorias da conspiração, como se a Argentina Sim. tivesse perdido o jogo De propósito. de propósito. É estapafúrdio, porque basta ver o jogo para ver uma belíssima batalha futebolística. Não é um jogo tão espetacular como a Argentina e França. É um jogo típico da Itália. A Itália ganha o jogo da Argentina à la italiana, fechando os espaços, jogando com o líbero. Scirea já é o líbero do time, que seria o líbero Uhum. contra o Brasil em 82, como a gente já destacou aqui. A Argentina tem mais chances.
ela força o soft a defesas difíceis. Mas aqui a Argentina tem um probleminha de amplitude. O Uhum. Luque perde o irmão no dia desse jogo. O irmão dele morre em um acidente de automóvel. O Hum. Luque não participa dessa partida contra a Itália. Joga um Bertone pela direita, Ortiz pela esquerda, e o Valência, aí ele fica meio que de número 9. O Valência, que tinha entrado nas outras circunstâncias, mais como ponta esquerda. Ele fica de número 9, fica intercalando com o Kempes. O Kempes era um número 10 que atacava a área. Uhum. A Argentina se embola ali depois de levar o gol do Bétega. O gol do Bétega é o único gol construído mesmo que a Argentina sofre durante a Copa. Uma bola que é atravessada para o Bétega completar um belíssimo gol, quase que o Fijol pega, mesmo a batida sendo fulminante, perfeita, e a Itália ganha de 1-0. Fica em primeiro lugar no grupo. A Argentina luta até o fim, mas ela luta de forma meio desorganizada também. Ali a Argentina tem alguns dos seus momentos, digamos, menos inspirados na Copa, depois de levar o gol do Bétega, que é mais ou menos ali pelo minuto 66, por aí. 67, estou bom de memória. Bom, Só aí um manda. último comentário sobre essas teorias da conspiração, né, a ideia de que a Argentina teria perdido de propósito para escolher o grupo mais fraco na segunda fase, mas vale lembrar que, na verdade, o grupo da Argentina foi o que se decidiu primeiro, né, então ela não tinha como saber quais seriam os times dos outros grupos que, né, que como é que ia sair a classificação dos outros grupos. E, no geral, essa Copa tem uma coincidência, é, coisa do futebol, né, que os times que eram cabeças de chave, portanto, aqueles que seriam os mais fortes, teoricamente, os mais fortes de cada grupo, eles ficaram em segundo lugar do grupo. Então, todos os grupos tiveram surpresas, entre aspas, na sua classificação, né? A Itália ficou Nada em foi como primeiro. planejado, inclusive porque, por exemplo, Exatamente. no grupo do Peru, imaginava-se que passariam Holanda e Escócia. A Escócia chegou É, muito badalada e o Peru fica a em essa Copa, primeiro, uma né. zebra, né? É. Uhum. Então vamos lá, rapidinho, acelerar para poder falar de tudo. A Argentina passa para a fase seguinte e cai no grupo do Brasil, com o Peru e a Polônia. Do outro lado estão Itália, Holanda, Alemanha Ocidental e Áustria, né. Uhum. No outro grupo, vamos falar rapidinho do outro grupo, a Holanda se encontra em uma partida contra a Áustria e enfia 5-1. Sim. Só uma pergunta, esse time da Holanda, ele não era mais aquele time que tinha encantado o mundo 4 anos antes, né? Não era, Diego, é um time que tem alguns grandes momentos, por exemplo, contra a Áustria. Uhum, Ele joga, evidentemente, com muita vontade contra a Argentina, uhum. mas ele não é um time muito inspirado. Quem quiser conferir isso, tem uma leitura neutra, Sim. pode conferir o jogo Itália e Holanda. É uma vitória da Holanda de virada, em que você vê claramente que a Itália é um time superior. A Itália faz o gol, tinha o jogo controlado, perde chances claras, que é coisa muito rara com a Itália, de fazer 1-0 e perder chance de fazer o segundo. Uhum. E a Holanda acha 2 pauladas de fora. Tem um gol histórico aí do Hahn, que é o segundo gol, o gol da virada. Antes dessa virada, a Holanda abre a caixa de ferramentas. A Holanda é o Sim, time mais violento dessa Copa. batia muito. Desde 74 eles já gostavam de dar umas porradinhas, né. E Vamos dessa adiantar Copa é aqui mais ainda. Vamos lá. vamos adiantar É, aqui pra turma que acha que a Argentina é o time catimbeiro. Final da Copa do Mundo, Argentina e Holanda. A Holanda cometeu 49 sim. faltas. A Argentina cometeu 24, menos da metade. Não é comum isso no futebol. Um número Hum, tão alto de faltas em que o adversário tem menos da metade, né, porque hum, em geral você revida, etc. A Holanda distribui pancadas no jogo contra a Itália, e você sente assim, o time da Itália meio franzino, sentindo aquele baque, a virada se dá nesse momento, e a uhum. Holanda se classifica para a final com essa vitória sobre a Itália. Na minha opinião, a Itália é um time superior à Holanda. Ela demonstra isso ao longo do torneio.
batendo a É, Argentina, batendo a França, batendo a Hungria. Eh, no empate, ainda a Alemanha também. isso, ainda nesse grupo, falar rapidinho da Alemanha. A Alemanha era campeã do mundo, mas também já não era a mesma seleção, não jogou bem a Copa, né. É verdade que ganha um jogo por 6-0 contra o México, né, mas empata os 2 outras partidas no primeiro grupo, em 0-0, empata com a Tunísia, né, e não vai bem também no segundo, né, no outro grupo, né, nesse grupo que a gente está destacando. Agora, rapidinho, 2 comentários sobre 2 jogadores, né, que tem a ver talvez com o ambiente político, tanto o Cruyff, o grande craque holandês, como o Breitner também, que era um dos destaques alemães, né, eles não vão à Copa, né. O Breitner, de fato, ele declara, né, que não estava indo por razões políticas, boicota a Copa, mas o Cruyff não foi bem assim, né, Idelber? Exatamente, o Cruyff não foi bem assim. O Cruyff sofreu uma invasão na casa dele, Em Barcelona. em Barcelona. Não é uma invasão em que entram na sua casa quando você não está lá, roubam umas coisas e vão embora, não. Entraram com ele, os filhos, a esposa, amarraram a ele e a esposa. Foi um negócio traumático. A polícia ficou dormindo na casa dele 2, 3 meses. Ele andava Uhum, com guarda-costas, os filhos iam para a escola acompanhados de policiais. Ou seja, é uma vida infernal de proteção do sujeito e ele resolve não ir à Copa. Parte também da lenda urbana sobre essa Copa de 78 é o fato de que o Cruyff teria boicotado. Não boicotou por razões políticas. Ele deixou uhum. de ir por outras razões pessoais que têm a ver com essa invasão da casa dele. Vamos então para esse grupo. Hoje nós vamos precisar fazer um programa um pouquinho mais longo, mas não tem problema não, que eu acho que o pessoal está acompanhando. Vamos lá, tá legal. Brasil é um time com vários e vários jogadores de altíssima qualidade, mas ele vai para a Copa sem uma escalação resolvida. Sim. O Coutinho não sabe o que ele quer fazer com a ponta esquerda. E Já acaba era deixando alguns dos craques no banco, né. É um negócio, é uma bagunça inexplicável. É uma bagunça completa. O primeiro jogo contra a Suécia, o Coutinho entra com Batista, Cerezo, beleza, 2 camisas 5. Rivelino e Zico, 2 camisas 10. E Gil e Reinaldo, um ponta Sim. direita e um centroavante eminentemente de área, de finalização, como o Reinaldo, de genialidade ali naquele espaço. Ele escala o Reinaldo na ponta esquerda. Um Sim. jogador que nunca na vida tinha jogado na ponta esquerda. Começa aí no Brasil essa estranha mania de simplesmente dizer assim: vai ter uma rotação por lá. Sim. Tem que cair naquele setor. O Zico tem que cair naquele setor, o Reinaldo tem que sair naquele setor. Tem uma foto, várias fotos que você pode fazer, do jogo contra a Suécia, em que o Reinaldo está marcando o lateral direito na saída de bola. Quem está marcando o zagueiro central? Ninguém! Porque o Zico e o Rivelino são embolados lá atrás. O Brasil é uma bagunça sem amplitude, e, no entanto, consegue fazer gols e ir progredindo, capengando na Uhum. competição, às custas da genialidade dos seus jogadores, certo? No primeiro jogo joga Reinaldo, Reinaldo faz o gol de empate, o Brasil desempata o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio de Nelinho, que Zico cabeceia e manda para o gol. As Essa teorias tem conspiratórias é uma também, polêmica essa, né. obviamente, é uma marcação absurda, mesmo Uhum, para a época, ela é uhum. absurda. O que as pessoas parecem não saber é quem era o árbitro. O Sim. árbitro era o senhor Clive Thomas, árbitro do país de Gales, muito conhecido de quem acompanha futebol inglês. Era um árbitro do tipo Armando Marques, grande Aham. estrela, teatral, gostava de inventar coisas absurdas. Ele tem várias expulsões absurdas, porque o jogador fez Uhum. careta. Uma vez o George Best, grande jogador norte-irlandês, simplesmente bateu palmas, assim, meio sarcasticamente para alguma coisa e recebeu o cartão vermelho. Há várias polêmicas de arbitragem com o Clive Thomas.
O Brasil realmente é prejudicado nesse jogo. Ele poderia ter passado em primeiro lugar no grupo, se tivesse ganhado esse jogo, e aí provavelmente não teria pegado a Argentina, e sabe-se lá o que teria acontecido, certo? Mas É. pensar nesse jogo como parte de uma teoria da conspiração é estapafúrdio, porque é a primeira rodada. O Uhum. Brasil joga muito mal, de qualquer forma. Segundo jogo, contra a Espanha, um 0-0 horrendo, e aqui eu tenho certo pudor de culpar a seleção do Coutinho, Diego, porque o gramado nesse momento de Mar del Sim. Plata está um pasto. Era o pior gramado da Copa, né, isso não tem como negar, né. Havia chovido bastante em Mar del Plata. O plantio da grama, de novo, não é uma conspiração envolvendo a ditadura e o Kissinger. O plantio da grama era recente, choveu bastante e a grama reagiu muito mal, saíam placas, fazia aquele gramado fofo. Tem uma entrevista do Reinaldo falando disso, do gramado fofo. Agora, tem um detalhe sobre a seleção do Coutinho nesse jogo que é, no mínimo, en engraçado para não falar trágico, porque ele bota o Toninho Baiano na ponta direita. Ele Junto joga com com 2 Melinha. ponta, né, o Belinho na lateral e bota o lateral na ponta, né. É inexplicável, né, Idalba? É uma coisa do tipo assim, ele não resolvia o problema da amplitude. Uhum, Ele não conseguiu resolver o problema da amplitude. E as soluções, entre aspas, que ele ia encontrando não davam certo. E ele uhum. dava entrevistas culpando os jogadores. Ele deu Sim. uma entrevista depois do jogo da Suécia, dizendo que tirou o Toninho Cerezo, porque o Toninho Cerezo não estava bem. Tem Uhum, aí todo o contexto da briga bairrista da seleção brasileira. Quando a gente visita os sim. arquivos da época, a revista Placar, Jornal de Esportes, visivelmente alvejam os jogadores mineiros. A Placar publica uma manchete que diz: "Os mineiros amarelaram porque Reinaldo e Cerezo não jogaram contra a Argentina, por escolha do Aliás, técnico". um comentário sobre o bairrismo que era reinava nesse momento na CBD, é a própria escolha do técnico, né, porque o técnico da seleção até 76 era o Oswaldo Brandão, grande técnico das 2 academias do Palmeiras, né. E o Brandão ele sai por uma briga com o Livio Toledo, né. E aí acabam colocando ali o Coutinho, que era um cara que quase não tinha experiência como técnico até então, né. Começou como Exatamente. preparador físico, né. Era um sujeito do exército, né, era um milico, Exato. era um milico. Vamos Uhum, repetir então mais uma vez, gente. A seleção de 78, que está encharcada de milicos, não é a uhum. Argentina, é o Brasil. Exatamente. O jogo contra a Espanha é uma coisa horrenda, horrenda. Eu tenho memórias muito claras de ver esse jogo. O pasto soltando placas de gramado, aquela coisa toda. O Amaral salva uma bola em cima da linha, teria sido o gol da Espanha. O time inteiro joga mal, mas o Reinaldo é sacado. O Uhum. Reinaldo é sacado do time, entra o Roberto Dinamite. O Zico é sacado do time, entra Jorge Mendonça. E aí a coisa É, vai piorando, né, a coisa vai piorando no sentido de que o Rivelino sofre uma contusão. sim, Essa contusão basicamente o afasta do resto da Copa, ele da não tem Copa. grande protagonismo naquela Copa. E o Brasil vai para um jogo contra a Áustria. Detalhe importante sobre esse jogo contra a Áustria, Diego, fizeram 4 dias de sol em Mar del Plata. Sim, melhora muito o gramado, né, nesse A jogo. Argentina recebe as críticas violentas do mundo todo por aquele pasto do jogo contra a Espanha, do Brasil e Espanha. Existe ali um replantio e um corte. A grama é Uhum, cortada rentezinha e leva 4 dias de sol. O gramado está muito melhor contra a Áustria, apesar de que o Dinamite perde 2 gols, ele faz um. Ele faz uhum, um bem ao estilo Dinamite mesmo, e o Brasil uhum, se classifica na Bacia das Almas, né. uhum, Ele se classifica em segundo lugar, porque ele tem 2 vitórias e um empate, perdão, ele tem 2 empates e uma vitória, e a Áustria tem 2 vitórias e uma derrota
Na época eram 2 pontos por vitória, os 2 times com 4 pontos. É, mas Mas acaba classificando a Áustria pelo número de gols marcados, né. O saldo de isso, gols é o mesmo, e a Áustria tem um gol a mais, né, um fica em gol a mais. primeiro do grupo. Agora, importantíssimo para o meu argumento é o jogo Brasil e Argentina. Antes desse Uhum, jogo, a Argentina ganha de 2-0 da Polônia. É um belíssimo jogo de futebol também. A Polônia é um time forte, mais forte do que a Hungria. uhum, A Argentina, nesse jogo, o Kempes desencanta. Nesse jogo, a gente tem o fenômeno do ponta invertido, que é o Bertone na esquerda, que é como sai o sim. gol, o primeiro gol. Uhum, É um cruzamento de pé trocado do Bertone do lado esquerdo para que o Kempes faça o facão e entre cabeceando. Belíssimo gol do Kempes. O Kempes desencanta, faz o primeiro dos seus 6 gols na Copa. Aí, enquanto o jogo tá 1-0, tem um lance que é polêmico, né, que é Tem um um lance pênalti, polêmico, né, que é é um marcado para pênalti. a Polônia. O pênalti, o Kempes dá uma de Suárez, né, defende ali na linha, mas as pessoas posteriormente, talvez pensando no próprio Suárez, reclamam de que o Kempes não teria sido expulso, não foi expulso, né. Mas isso não era a regra da época, né. Quer dizer, tanto que os poloneses não reclamam a expulsão ali durante o jogo, né. É um lance absolutamente normal. A Polônia é um time Uhum. forte, está pressionando, dá um bate-rebate, toque de cabeça, o Kempes faz uma ponte e defende com a É mão. uma defesa. Aham. O juiz marca, Na hora. os argentinos evidentemente não reclamam, e nem os poloneses reclamam a expulsão. Então, por favor, a Uhum. galera que está na viagem da teoria conspiratória anacrônica, vamos sublinhar, nos anos 70 não existia a instituição da expulsão por toque de mão, mesmo que voluntário, mesmo que para impedir um gol. Se assim Uhum. fosse, Toninho Baiano deveria ter sido expulso no minuto 70 da partida contra a Argentina, que ele defende uma bola do mesmo jeito, levantando a mão e bloqueando como se fosse vôlei. Uhum. O Brasil vence o Peru por 3-0. Para os adeptos da teoria da conspiração, vale a pena ver o segundo gol brasileiro, que é um frangaço do Quiroga. O Dirceuzinho, que era um bom jogador, morreu depois em circunstâncias trágicas, né? Uhum. Por todos os relatos, uma ótima pessoa, muito querido. Nesse jogo, o Dirceuzinho desencanta, faz um gol de fora da área de falta, sobre a Uhum. barreira, e um gol chutando de fora da área. Aliás, essa é Muito, muito fraco. uma característica dessa Copa, muitos gols de fora da área, né, em É, o todas as Brasil, o seleções, Brasil né. basicamente tem no chute de fora da área a sua arma, Uhum. né? Sim. Tem aquele gol histórico do Nelinho na disputa do terceiro lugar contra a Itália, tem esse gol do Dirceuzinho contra o Peru, os 2 gols do Dirceuzinho contra o Peru, um de bola parada e o outro de Uhum. bola rolando. Tem um gol contra a Polônia, que é resultado de um chute de fora da área que bate na trave, cria o bate-rebate, né. Então, é um time que não tem entrada em tabelas para dentro da Uhum. área, que é o que a Argentina tem de sobra. Vamos para a partida Brasil-Argentina. Por Sim. quê? Toda a discussão sobre a suposta venda do jogo pelos jogadores peruanos não importaria se o Brasil tivesse ganhado o seu Vencido, jogo. claro. É. Uhum. O que mais chama a atenção nesse jogo, que ele é realmente ruim, ele é um jogo truncado, sem nenhuma polêmica de arbitragem, de novo aos conspiradores. Se fosse para roubar a Copa, o mais óbvio seria inventar um pênalti para a Argentina em um jogo contra o Brasil, certo? Uhum. Pronto, resolve o problema. A arbitragem é normal, o jogo é violento, mais violento por parte do Brasil do que por parte da Argentina. O Brasil faz 30 faltas, a Argentina faz 25. É um jogo ruim dos dois lados. Qual é a diferença? A diferença é que o Brasil sai se vangloriando de que escalou o Uhum. Chicão, que foi valente, foi macho, intimidou os argentinos, deu tapa em argentino, etc. Ao contrário, o Menotti chega no ônibus e dá um esporro geral no time da Argentina e disse: "Isso não é a nossa forma de jogar. Que se Uhum. lasque o resultado, por mim o resultado não tem nada a ver. Eu não estou dizendo isso porque o jogo ficou 0-0. Eu estou dizendo isso porque esse não é o nosso jogo. Joguem
como nós sabemos jogar, joguem com alegria, joguem com toque de bola, com infiltração, com penetração, com velocidade. Esse é o nosso jogo, vocês não fizeram isso. Ele dá um esporro no time. A escalação do Brasil nesse jogo é um espetáculo à parte que nós temos que receber. Principalmente Eu o já meio de campo, né. eu sei que eu estou É me um alongando, mas eu estou indo o mais rápido que eu posso. Emerson Leão, Toninho, Oscar Amaral e Rodrigues Neto era a defesa. Batista, Chicão e Dirceu. Gil, uhum, Jorge Mendonça e Roberto Dinamite. Como vocês veem, não tem ponta esquerda e não tem meio armador, tá certo? sim. Batista e Chicão são 2 cabeças de área. 2 Batista, cabeças de área, né. muito mais técnico, muito mais jogador. Chicão, um carniceiro, basicamente. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque ele jogou no meu time, foi um episódio da vergonha do Galo contratar o Chicão. Ele bate muito nesse jogo. Ele dá 2 ou 3 soladas, um tapa no Kempes, um tapa, aquele Uhum. tapa à la Obdúlio Varela, né? Aquele tapa mascarado de carinho. E E recebe o amarelo, né, ele é amarelado. recebe o amarelo. Ele é Uhum. amarelado. A partida tem 3 amarelos. Perdão, 4 amarelos, 3 para o Brasil, 1 para a Isso. Argentina. Uhum. O Brasil tem 2 chances. Uma com Gil no primeiro tempo e uma com Dinamite no segundo tempo. Em Uhum. ambas, o Fijol sai Sim. sufocando o atacante, fechando o ângulo e fazendo a defesa. A Argentina tem uma chance claríssima com o Ortiz, Uhum. no primeiro tempo ainda, que é um cruzamento do Luque. Ela rola para o Ortiz, ele de cara para o gol. Na entrada da pequena área, sem goleiro, ele bate para fora. Sim. Mas é, em geral, um jogo ruim. Uhum. O Brasil melhora ligeiramente na entrada do Zico. O Zico entra aos 20 minutos do segundo tempo, 21, 22. E o Brasil tem bons momentos ali entre 21 e 31, por ali. Nesses 10 minutos de jogo, o Zico tem um chute fora da área, ele encaminha várias tabelinhas e ele coloca o Dinamite na cara do gol. Mas na cara do gol, né? Ele coloca o Dinamite em condições de marcar. E o Fijol sai e faz a grande defesa. Não há nenhuma polêmica de arbitragem, as 2 equipes trocam camisas normalmente depois do fim do jogo. Brasileiros não reclamam de nada, ninguém se dirige ao árbitro, não há polêmica de arbitragem nesse jogo, certo? E Na aí Copa vamos para a inteira, né. terceira rodada. Não é, na Copa inteira, você pode rever os jogos com lupa, procurando erros a favor da Argentina, não vai achar, não vai achar. Uhum. A não ser que você considere a cortada de vôlei do Tresor uma jogada que não foi pênalti. Fora isso, não tem pênalti Uhum. nenhum. E várias situações em que poderiam ter sido marcados pênaltis, poderiam ter sido inventados pênaltis, em situações factíveis. Inclusive no próprio jogo contra o Peru, né, enquanto ainda estava 0-0, tem um lance que, na verdade, foi um pênalti, né, Foi pênalti, a foi favor da pênalti. Argentina, e o árbitro marcou a saída de bola, que tinha acontecido, a Exatamente. bola tinha saído um pouquinho, né, mas o árbitro deu o tiro de meta e não pênalti, podia ter dado, né. Poderia ter dado, poderia ter dado. E Então aí vamos vamos falar para a desse segunda jogo, rodada. né. É, Dessa última rodada. essa última rodada o Brasil faz 3-1 na Polônia. É, é um time, esse do Brasil, ligeiramente melhor. Ele começa com o Nelinho na lateral direita. Toninho Cerezo volta ao time. E Zico volta ao time. Com Zico, Cerezo, Nelinho, Dinamite na frente, Rivelino entrando no Aí segundo tempo, melhora Batista. muito, né. O Brasil faz o seu melhor jogo da Copa. Uhum. Bate a Polônia, golaço, golaço de Nelinho. E aí o Brasil vai esperando o jogo entre Argentina e Peru, que aconteceria imediatamente depois, tal como já se havia combinado anos antes. Uhum. Então, antes da gente falar do jogo, né, Idelber, eu acho que tem algumas alegações, né. Primeiro, o horário, a gente já demonstrou, né, que isso já era previsto desde antes. Depois, o juiz.
né, o árbitro, ele é uma partida sem erros de arbitragem, tudo adequado, correto, mas as alegações com relação à seleção peruana, né, nunca foram comprovadas, os próprios jogadores do Peru, anos depois, têm uma divisão entre o elenco, né, alguns dizem que houve, corrupção, outros dizem os principais craques, né, o Cubija e o goleiro, né, o Quiroga, todos negam veementemente, né, que houve qualquer tipo de suborno, né, eles negam peremptoriamente, mas o que houve sim, e isso a gente não pode deixar de mencionar, foi o fato de que o Videla, né, o ditador argentino, e o Kissinger, ninguém menos do que o Henry Kissinger, resolveram visitar, o vestiário do Peru antes do jogo começar, e fizeram lá uma conversa de que eram nações amigas, nações irmãs, que sempre se trataram muito bem, e obviamente os peruanos entenderam aquilo como um recado velado, né. E numa situação como aquela, todos os países praticamente sul-americanos vivendo ditaduras sanguinárias nesse momento, as coisas não eram tão simples. Mas o Peru começa o jogo bem, né, quer dizer, mete uma bola Muito na bem, trave, muito tem as bem. melhores chances no início, né. Tem as melhores chances, exato. É para separar tudo que é lenda urbana do que é fato. Isso que você mencionou aí é um fato. Videla Uhum. realmente visita o vestiário peruano, ele não faz nenhuma ameaça, ele fala, diz: "Nós somos irmãos, espero que vocês tenham sido bem tratados, sejam bem-vindos à Argentina", aquela coisa. Boa sorte no jogo. Boa sorte no jogo. Acompanhado de Henry Kissinger, que era um cara que entendia muitíssimo de futebol. Escreveu textos belíssimos sobre futebol, o crápula do Kissinger. Eh, o resto, por exemplo, vou dar um exemplo das muitas lendas urbanas que já circularam sobre esse jogo. O Sunday Times, em 1986, ou seja, 12 anos depois, perdão, 78, 8 anos depois, né? Na véspera do jogo Inglaterra e Argentina, o Sunday Times publica uma matéria baseada em, entre aspas, um funcionário público que resolveu permanecer anônimo, relatando que a Argentina teria enviado 35.000 toneladas de grãos ao Peru. Uhum. Isso é verdade que saiu no jornal, No é Sunday Times, né. no Sunday Times, não era Uma o New York Times, não era a um BBC, tabloide, né. é um tabloide que Uhum. publicou essa matéria na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo. Em 86, outro Isso, a famoso história jogo. dos grãos não apareceu na época da Copa, não foi ventilada depois da Copa, não foi Uhum, fundamentada nunca, e vão se construindo essas pilhas de uhum, boatos, né, são puros uhum. boatos. O jogo, é verdade que no segundo tempo o Peru meio que Desmorona. desmorona, né, É. mas até os 42 minutos do primeiro tempo o jogo está 1-0. Uhum, A Argentina faz 1-0, na verdade, com 21 minutos. Até os 20 minutos de jogo, o Peru domina, mete uma bola na trave, tem um uhum. outro cruzamento que passa rente, né. Sim. Inacreditavelmente, as fontes Tem inglesas esse chegam, pênalti não marcado, né, pra tem esse Argentina. pênalti não marcado para a Argentina, inacreditavelmente, existem fontes inglesas, fico muito triste de dizer isso, tal como que uma pessoa do calibre de Jonathan Wilson, por exemplo, no seu último livro, tenha dito Uhum. alguma coisa do tipo assim: "É, mas se eles quisessem, o que poderia ser mais perfeito como mascaramento do arranjo, que não o Peru meter uma bola na trave?". Como se fosse possível Controlar combinar isso. de meter uma bola na trave sem errar, imagina, aquele time do Uhum, Peru. Para quem uhum, quiser comprovar a ruindade do time do Peru, observem, por favor, o gol da Polônia contra o Peru. uhum. É uma entregada muito mais óbvia do que qualquer entregada que tenha acontecido no jogo contra a Argentina. Não estou dizendo que o Peru lutou até as últimas forças, não. Mas o que a gente tem de fato é ninguém
declarou que foi subornado. Uhum. O jogador que acusou outros de terem sido subornados é o José Velázquez, que se equivocou em 2 detalhes factuais muito importantes. Ele argumenta que a substituição dele aos 51 minutos foi parte do arranjo. Uhum. E ele diz: "Quando o jogo ainda estava 2-0". Só que é falso, basta consultar a súmula do jogo que você vai ver. Ele foi substituído aos 51 minutos, quando o jogo estava 4-0. Ou Uhum. seja, se ele não consegue acertar nem o placar do momento em que ele foi substituído, fica meio difícil acreditar na alegação dele de que fulano, 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 fulano e 2 pessoas que eu não vou nomear foram Uhum. subornadas. É meio Aliás, esquisito. só para ver a construção do placar, né, até os 20 e poucos minutos o jogo ainda estava 0-0, a Argentina consegue fazer o primeiro gol, só vai fazer o 2-0 já aos 40, 42 do primeiro tempo, mas logo no início do segundo tempo, em em 2 minutos, a Argentina faz 3 e 4-0. E aí, realmente, psicologicamente, o Peru, eh, ficou destruído, né. E aí os outros 2 gols são o resultado disso, né, da construção do próprio placar ao longo do É jogo. é um des é uma desmoronada muito parecida com aqueles 10 minutos do Brasil contra a É, Alemanha. o próprio Cubi já deu uma declaração muito engraçada que ele disse: "Ah, o Brasil tomou 7-1 dentro de casa e ninguém disse que eles foram subornados". É, Enfim, faz o parte. que se tem sobre essa colossal coleção de lendas urbanas é isso. Não nego que o Peru possa ter jogado meio desmotivado, Uhum, evidentemente. Ele já estava eliminado, né, uhum, ele já estava eliminado. Último detalhe sobre Argentina e Peru. A seleção argentina de Menotti joga contra o Peru 4 vezes antes da Copa. Derrota o Peru por um total de 10-3. uhum, A seleção de Menotti, os brasileiros que falam de venda, de jogo, de coisa misteriosa e inexplicável, não sabem disso. Não sabem. Até meus colegas muito conhecedores de futebol não sabiam que a Argentina tinha viajado para Lima 2 vezes com o Menotti e tinha uhum, feito 3 gols no primeiro tempo. No primeiro tempo fazia 3 gols e depois tocava a bola. Claro, não precisava fazer 4, 5. uhum. A Argentina E, de aliás, Menotti falando em retrospecto, a Argentina não vencia o Brasil desde 70. O Brasil havia vencido a Argentina várias vezes, né, durante a década, né, mas não venceu. inacreditavelmente, o Brasil comemora o empate contra uma equipe que ele regularmente batia. A Argentina Uhum, não derrota o Brasil nenhuma vez entre 1970 e 1983. Durante esses 13 anos, o Brasil domina a Argentina. O Brasil se recusa a dominá-la ao colocar no banco Reinaldo, Zico, Cerezo e Nelinho e uhum, jogar com Chicão, Dirceuzinho, Jorge Mendonça e Toninho Baiano. Não foi a ditadura militar brasileira a ditadura militar argentina que obrigou o técnico brasileiro a jogar com Chicão em vez de Cerezo e deixar o uhum, Falcão em Porto Alegre. E o Zico e o hum. Reinaldo no banco. E os argentinos tremendo de medo do Nelinho, porque eles tinham encarado o Nelinho. Eles fizeram preparações para enfrentar o Nelinho. E respiraram aliviadíssimos quando viram o Nelinho sentado no banco. Bom, vamos Vamos adiantar para um a final. pouco. É, Aí a aí gente então chega na final. chegamos na final, né. Detalhes sobre a final. Número um, existe zero polêmica de arbitragem nessa final. Uhum, As polêmicas de o suposto favorecimento das arbitragens é uma história que começa com o senhor Klein, que uhum. estava enciumado por não ter sido escolhido. Abraham Klein, né, o juiz árbitro Abraham Klein, israelense. israelense, realmente um árbitro muito bom. Ele apitou Uhum, Brasil e Inglaterra em 1970 muito bem. Ele apitou a disputa do terceiro lugar entre Brasil e Itália muito bem. Ele voltaria a apitar o famoso Brasil-Itália de 82, sobre o qual nós já uhum, falamos, e ele apita o Argentina e Itália dessa Copa. uhum. Ele utiliza o fato de que a Argentina perdeu esse jogo como uma espécie de prova da honestidade dele. Eu vou dizer aqui que é a minha opinião. Ele era um excelente árbitro. Ele não é uma pessoa tão boa como ele era árbitro, porque ele imediatamente começa a lançar suspeitas
sobre outros colegas de profissão, que Uhum. apitaram normalmente, normalmente. O o chefe do comitê de arbitragem é italiano, escolhe o árbitro italiano, Gonelli, né. O árbitro italiano apita a final da Copa normalmente. A Holanda é um time que distribui pancadas selvagens nesse jogo, bate muito. Aí é verdade que a Argentina faz uma catimba e Sim. implica com um gesso que está envolvendo o braço do Kerkov, jogador da Holanda. O jogador da Holanda chega lá com um gesso, cara. E os Uhum. argentinos implicam e fazem aquela catimba, tal. Demoram um pouco a entrar em campo, deixam os holandeses meio que sujeitos ali à fúria da torcida. Nada que a gente não veja na Copa Libertadores todo dia, certo? Uhum. A Argentina faz 1-0. O Jonathan Wilson, equivocadamente no livro dele, diz que o árbitro foi conivente com a cera da Argentina no segundo tempo. Não houve cera da Argentina no segundo tempo. Eu cronometrei. A Holanda demora mais tempo para bater as suas faltas do que a Argentina. A Argentina sofre faltas repetidamente no segundo tempo. Levanta e bate a falta. Normal, velocidade normal. No finalzinho do jogo, a Holanda empata, né? Uhum. De cabeça. É o único gol de cabeça que a Argentina sofre na Copa. A única penetração realmente, né, que resulta em cruzamento perigoso, que pega o Fijol sem poder de reação. No finalzinho desse jogo, a Holanda acerta a trave. Ainda tem uma bola na trave, sim. Podia ter vencido, né. Vansenbrink, né? Uhum. Digamos, é a pá de cal na teoria conspiratória, né? Da Uhum. Copa que tá arrumada. Pô, ela tá arrumada com esses times metendo bola na trave toda hora. Que pontaria extraordinária dessa galera, né? No no Na prorrogação, a Argentina faz o 2-1 já ali com 105 minutos de Sim. jogo, né. Isso é importante, porque ali sim, a Argentina dá uma esfriada no jogo, e aí sim existe uma cerinha no segundo tempo da prorrogação. E a Nada final de Copa também do Mundo também, né. nada também muito grave, uma final de Copa do Mundo que você está vencendo, Uhum. na prorrogação, né. Uhum. A Argentina ainda faz o terceiro gol, não há nos jogadores holandeses nenhuma reação de protesto contra a arbitragem, nada, Uhum. termina normalmente, e a Argentina levanta o caneco. Uhum. Os vários mitos que a gente desmontou aqui, eles não apareceram imediatamente depois da Sim. Copa. Alguns foram construídos muito a posteriori, né. Mas o que é necessário destacar, e o que eu queria usar para a gente finalizar, é o time do Menotti. Fijol, Holguín, Galván, Passarella, Tarantini, uma grande defesa. Gallego, Ardiles, Kempes. Gallego e Ardiles trocavam de posição muito frequentemente, mais ou menos como Zito e Mengalvio faziam no Uhum. Santos, mais ou menos como Gerson fez com o Clodoaldo na partida contra o Uruguai em 70. E a variação com pontas abertos é Bertoni, Luque, Ortiz, mas tem a variação também com Haussmann, Luque e Bertoni, de pé trocado na esquerda. E tem a outra variação com Valência no lugar do Bertoni, Bertoni saindo do banco. A Argentina tem 1000 jogadas de amplitude que geram espaço para a tabelinha. Luque sai da área, as tabelinhas são constantes. Ardiles, Kempes, Kempes, Luque, Luque, Bertoni. A entrada na área, os vários gols do Kempes, em geral, são de facões entrando na área, na tabelinha. Uhum. É um time que vale a pena ser revisto. É meio injusto, eu acho, com esses profissionais que não tinham nada a ver com a ditadura. Alguns deles, inclusive, foram vítimas da ditadura. Pijol, por exemplo, é um contumaz aliado das mães da Praça de Maio, né. Uhum. O Menotti, eu acho que ele se comportou em uma situação
de pesadelo realmente, uma situação complicadíssima. Ele se comportou com muita dignidade, ele jamais proferiu nenhum tipo de elogio ao regime, nada, nada que Uhum. valha. Mas é verdade que a 1 quilômetro dali, alguns das piores atrocidades de tortura estavam sendo realizadas, e é evidente que a Copa carrega essa mancha. Mas o time da Argentina vale a pena ser visto. Eu queria deixar com todo mundo a recomendação. A minha recomendação especial é Argentina 2, França 1. Mas se você ainda acredita em teoria da conspiração que o Brasil foi vitimado, por favor, assista o Brasil em Brasil 0, Argentina 0. E Para tirar pronto. qualquer É o dúvida. único jogo. É o único jogo que a Argentina realmente joga mal. E toma um Uhum, esporro do seu técnico depois, né. uhum. Essa é a história. Muito bem, vamos finalizar por aqui. Foi um excelente papo, Idelber. Espero que o pessoal na caixa dos comentários não nos crucifique muito. Nós só queremos realmente defender aqui o futebol e é uma grande seleção, uma grande equipe esse time do Menotti. Nós somos o meio de campo, o futebol é sua história. Estamos toda sexta-feira aqui na plataforma do Meio. Deixa o seu like ou dislike, no caso. Pode deixar os seus comentários concordando ou discordando da gente. E na próxima semana a gente se vê. Um abraço a Um todos. abração. Até mais. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar e dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.